Existe uma pergunta que quase ninguém consegue responder de verdade. Como amar alguém que feriu você? Como obedecer uma das palavras mais difíceis ditas por Jesus Cristo? Porque perdoar já parece difícil, mas amar o inimigo, isso parece impossível. E o mais assustador, talvez seja exatamente aí que muitas pessoas estejam destruindo a própria paz, sem perceber. Talvez hoje exista alguém que destruiu sua confiança, alguém que mentiu para você, que traiu, que humilhou, que abandonou, ou talvez exista uma ferida escondida dentro da sua alma, que ninguém conhece. Uma dor que ainda machuca quando você lembra. Uma cicatriz que o tempo não conseguiu apagar. E durante este vídeo, você vai entender por que algumas dores nunca cicatrizam completamente. E então surge aquela pergunta silenciosa dentro do coração. Jesus, por que o Senhor pediria algo tão doloroso? Na época de Jesus, o ódio era normal. A vingança era vista como justiça. Os povos carregavam rancores por gerações inteiras. Mas foi nesse mundo cheio de violência, orgulho e dor que Jesus pronunciou palavras que chocaram multidões. Amai os vossos inimigos. E o que aconteceu depois disso mudou completamente a história da humanidade. Porque aquelas palavras não eram apenas um conselho espiritual. E daqui a pouco você vai entender algo que quase ninguém percebe sobre esse ensinamento. O mais impressionante, Jesus não apenas ensinou isso, ele viveu isso, enquanto era traído, humilhado, espancado e pregado numa cruz. Jesus olhou para aqueles que o matavam e pediu ao Pai que os perdoasse. Mas existe um detalhe nesse momento, que revela o verdadeiro poder do amor de Cristo. E quando você compreender isso, talvez nunca mais enxergue o perdão da mesma forma. Por quê? O que Jesus sabia, que nós ainda não entendemos? Será que amar os inimigos significa aceitar injustiças? Será que significa permanecer perto de quem machuca? Ou existe um mistério espiritual muito mais profundo, escondido nesse ensinamento? Porque existe uma diferença enorme entre perdoar alguém e permitir que essa pessoa continue destruindo sua vida. E muitas pessoas confundem essas duas coisas. Hoje, você vai descobrir por que esse mandamento pode libertar uma alma da prisão do ódio, curar feridas que pareciam impossíveis e transformar completamente uma vida. Mas existe algo ainda mais profundo. O ódio não destrói apenas relacionamentos. Ele destrói o coração lentamente. E talvez essa seja uma das armadilhas espirituais mais perigosas da vida moderna. Porque enquanto pensamos estar punindo quem nos feriu, muitas vezes somos nós que continuamos presos à dor. E antes deste vídeo terminar, você vai entender por que Jesus chamou o amor ao inimigo de um caminho de liberdade. Talvez o maior preso não seja o inimigo que feriu você. Talvez seja o coração que não consegue perdoar. E antes deste vídeo terminar, você pode enxergar seus inimigos de uma maneira que jamais imaginou. Naquela manhã, o sol nascia sobre as colinas da Galileia, e uma multidão se apertava para ouvir um homem que falava como ninguém jamais falou. Homens cansados da vida, mulheres feridas pela dor, pobres, doentes, pessoas rejeitadas, gente carregando mágoas silenciosas dentro da alma. E no meio daquela multidão estavam pessoas que haviam perdido familiares para a violência romana, homens que odiavam cobradores de impostos, judeus que carregavam rancores antigos, porque naquela época o ódio fazia parte da sobrevivência. O povo de Israel vivia pressionado pelo Império Romano. Soldados humilhavam pessoas nas ruas. Impostos abusivos destruíam famílias. Muitos sonhavam com um líder revolucionário, alguém que ensinasse vingança, guerra, reação. Mas então, Jesus Cristo sobe ao monte, olha para aquela multidão
e diz palavras que pareciam impossíveis de aceitar. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5, 43, 44. Naquele instante, o silêncio tomou conta daquele lugar, porque Jesus não estava apenas ensinando uma nova filosofia. Ele estava destruindo a lógica do ódio. E talvez isso ainda seja difícil de aceitar até hoje, porque amar quem nos ama é fácil, mas amar quem feriu, quem traiu, quem destruiu nossa confiança, isso parece ultrapassar os limites humanos. E é exatamente aí que começa um dos ensinamentos mais profundos do Evangelho. Porque Jesus sabia de algo que muitas pessoas ainda não entenderam. O ódio aprisiona. A vingança consome lentamente a alma. E existem pessoas hoje que continuam emocionalmente presas a situações que aconteceram há anos. Talvez alguém tenha ferido você na infância. Talvez tenha sido um amigo, um pai, uma mãe, um relacionamento, uma traição, uma injustiça no trabalho, uma humilhação que nunca saiu da memória e, sem perceber, a dor virou parte da identidade. Mas existe algo impressionante no ensinamento de Jesus. Ele nunca ensinou que o mal era bom. Nunca disse que a injustiça deveria ser aceita. Nunca mandou alguém permanecer em ambientes abusivos. O que Jesus ensinava era algo muito mais profundo. Ele ensinava que o coração humano não pode sobreviver alimentando ódio continuamente, porque o ressentimento envenena primeiro quem carrega. E isso fica ainda mais forte quando entendemos o contexto daquele tempo. Os judeus esperavam um Messias guerreiro, alguém que derrotasse Roma, que esmagasse os inimigos de Israel. Mas Jesus aparece ensinando algo completamente diferente. Ele diz: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminha 2. Mateus 5,41. Isso tinha um significado histórico fortíssimo. Os soldados romanos podiam obrigar um judeu a carregar peso por 1 milha. Era uma prática humilhante. O povo odiava isso, mas Jesus ensina: não deixem que o ódio controle vocês, porque quando o ódio domina o coração, o inimigo vence 2 vezes. E perceba algo profundo: Roma podia prender corpos, mas Jesus veio libertar almas. E talvez hoje muitas pessoas estejam vivendo exatamente assim, livres por fora, presas por dentro, presas à raiva, à mágoa, à necessidade de vingança, à dor do passado. E quanto mais alimentam isso, mais perdem a paz. Talvez por isso tantas pessoas dormem cansadas emocionalmente, vivem irritadas, ansiosas, frias, sem alegria, porque a alma não foi criada para carregar ódio por muito tempo. E Jesus sabia disso. Por isso, quando ensinava sobre amar os inimigos, ele não falava apenas sobre religião, falava sobre libertação. Mas existe algo ainda mais impressionante. Jesus não apenas ensinou isso, ele viveu isso até o fim. Na noite em que foi preso, Jesus foi traído por Judas, um homem que caminhou ao lado dele, comeu com ele, ouviu seus ensinamentos, viu milagres. E ainda assim, o entregou por 30 moedas de prata. Imagine a dor disso, porque as feridas mais profundas quase sempre vêm de pessoas próximas. Mas mesmo sabendo da traição, Jesus lava os pés de Judas. Pense nisso por um instante. O Filho de Deus, ajoelhado diante do homem que iria entregá-lo para a morte. Isso ultrapassa a lógica humana. E aqui existe uma verdade poderosa. O amor de Cristo não dependia do comportamento das pessoas, porque o amor verdadeiro não nasce daquilo que o outro merece, nasce daquilo que Deus constrói dentro do coração. E talvez seja exatamente isso que está faltando no mundo atual. Hoje, as pessoas se cancelam por qualquer coisa.
rompem relacionamentos rapidamente, guardam orgulho, competem, desejam vingança silenciosa. As redes sociais amplificaram o ódio, a agressividade, a humilhação pública. Nunca foi tão fácil atacar alguém, mas também nunca houve tanta gente emocionalmente destruída, porque o ser humano foi criado para amar, não para viver consumido pela raiva. E então chega o momento mais doloroso da história. Jesus é espancado, humilhado, recebe uma coroa de espinhos, é cuspido, ridicularizado. Os soldados zombam dele, a multidão grita, e então pregam Cristo na cruz. Naquele momento, qualquer pessoa esperaria condenação, maldição, julgamento, mas Jesus faz algo que muda a história da humanidade. Ele olha para os que o crucificavam e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Essas palavras ecoam através dos séculos, porque ali Jesus revela o nível mais profundo do amor divino. E existe um detalhe importante. Jesus não estava dizendo que aquilo era justo. O perdão não transforma o mal em bem. O perdão impede que o mal continue dominando o coração. Isso muda tudo. Porque muitas pessoas acreditam que perdoar é esquecer ou fingir que nada aconteceu. Não. Perdoar não é negar a dor. É decidir que a dor não terá a última palavra sobre sua vida. E talvez alguém precise ouvir isso hoje. Você pode perdoar e ainda manter distância. Pode liberar perdão e ainda estabelecer limites. Jesus mandou amar os inimigos, não mandou permitir destruição contínua. Isso é muito importante, porque existem pessoas vivendo relações abusivas, acreditando que estão obedecendo a Deus. Mas o próprio Cristo muitas vezes se afastava de quem queria destruí-lo antes da hora. O Evangelho não ensina submissão ao abuso, ensina liberdade espiritual. E aqui está um dos maiores segredos desse ensinamento. Quando você perdoa, não está dizendo o que fizeram comigo não teve importância. Você está dizendo, eu me recuso a continuar preso a isso. E talvez seja exatamente agora que alguém esteja percebendo o peso que vem carregando há anos. Mágoas antigas, discussões familiares, feridas emocionais, traições, coisas que continuam roubando paz silenciosamente. E quanto mais tempo passa, mais difícil parece soltar. Mas Jesus sabia que o coração humano não suporta viver aprisionado pela amargura. Por isso, ele ensinava o caminho mais difícil, porque também era o caminho da cura. E veja algo impressionante. Os primeiros cristãos entenderam isso profundamente. Enquanto eram perseguidos pelo Império Romano, muitos escolhiam não responder com violência. Historiadores antigos relatam que isso chocava o mundo romano, porque os cristãos cuidavam até dos doentes abandonados, oravam por perseguidores, demonstravam compaixão onde só existia brutalidade. E isso transformou o mundo lentamente, não pela espada, mas pelo amor. Um amor que parecia impossível de existir. E talvez o mundo atual esteja desesperadamente precisando disso outra vez. Porque existe muito conhecimento, mas pouca misericórdia, muito julgamento, mas pouca compaixão, muito orgulho, mas pouca humildade. As pessoas estão emocionalmente cansadas. E talvez uma das maiores razões seja essa. O coração humano não foi criado para viver em guerra o tempo todo. Por isso, Jesus insistia tanto no perdão. Não porque era fácil, mas porque era libertador. E perceba algo profundamente espiritual. Quando alguém machuca você, essa pessoa define um momento da sua história. Mas quando você alimenta ódio continuamente, ela continua controlando partes da sua vida. E Jesus veio justamente quebrar correntes. Talvez hoje você não consiga amar alguém que feriu você. Talvez ainda doa demais. E tudo bem reconhecer isso. Até porque amar os inimigos não significa sentir emoção positiva imediatamente. Às vezes começa apenas com uma oração sincera. Deus, eu ainda estou ferido, mas não quero continuar preso a isso. E talvez seja exatamente aí
que a cura começa. Pequena, silenciosa, mas real. Porque o amor ensinado por Cristo não é fraqueza, é força espiritual. Qualquer pessoa consegue odiar, mas é preciso algo sobrenatural para vencer o mal sem se transformar nele. E talvez essa seja uma das maiores mensagens de Jesus para os nossos dias. Não permita que a maldade dos outros transforme o seu coração. Não deixe que a dor apague sua capacidade de amar. Não entregue sua paz ao passado, porque no fim, o perdão não muda apenas a relação com o inimigo, muda quem você se torna. E talvez agora você entenda por que Jesus insistiu tanto nisso, porque ele conhecia o coração humano. Sabia quantas pessoas seriam destruídas por dentro pela amargura? Sabia quantas famílias seriam separadas pelo orgulho? Quantos amigos romperiam? Quantos filhos carregariam feridas por anos? E ainda hoje, séculos depois, essas palavras continuam transformando vidas. Amai os vossos inimigos. Talvez o ensinamento mais difícil de Cristo, mas também um dos mais libertadores. Porque no momento em que o ódio perde força, a alma volta a respirar. E talvez hoje, Jesus esteja falando exatamente com alguém aqui. Alguém cansado da dor, do ressentimento, da guerra interior. Talvez você não consiga mudar o passado, mas pode decidir o que ele continuará produzindo dentro de você. E existe algo muito importante que muitos cristãos esqueceram nos dias atuais. Deus não nos deixou sozinhos nessa batalha espiritual, porque existem feridas, pecados, correntes emocionais, vícios da alma, que a pessoa tenta vencer sozinha durante anos, mas continua caindo, continua sofrendo, continua presa. E foi por isso que Deus deixou um sacramento poderoso para combater o pecado, a confissão. Pare por um instante e reflita sinceramente. Há quanto tempo você não se confessa? Há quanto tempo não faz uma confissão verdadeira, profunda, sem esconder aquilo que pesa na consciência? Porque muitas pessoas querem paz, mas carregam dentro da alma pecados nunca entregues verdadeiramente a Deus. E talvez seja exatamente isso que esteja sufocando o coração silenciosamente. O orgulho, a falta de perdão, a impureza, a raiva, a inveja, os vícios, as palavras que feriram pessoas, as escolhas erradas escondidas no silêncio. Tudo isso vai criando correntes invisíveis dentro da alma, e aos poucos a pessoa perde a paz, a alegria, a leveza espiritual. Mas existe algo poderoso na confissão sincera. Quando alguém se ajoelha diante de Deus com arrependimento verdadeiro, o coração começa a ser curado, porque a misericórdia de Deus é maior que qualquer pecado. Talvez esteja na hora de fazer uma preparação espiritual. Pedir ao Espírito Santo discernimento para recordar os pecados, as feridas, os ressentimentos, tudo aquilo que ainda aprisiona sua alma. Talvez esteja na hora de procurar um sacerdote, abrir o coração com sinceridade e permitir que Deus comece uma libertação verdadeira dentro de você. Porque existem pessoas que sorriem por fora, mas estão destruídas espiritualmente por dentro. E Cristo não veio apenas para ensinar, ele veio para libertar. Libertar do pecado, da culpa, da prisão emocional, da escuridão interior. Pense nisso. Talvez Deus tenha permitido que você assistisse este vídeo, não por acaso, mas porque chegou o momento de recomeçar, o momento de soltar pesos antigos, de abandonar correntes espirituais, de voltar para Deus de coração inteiro. E talvez a verdadeira paz que você procura comece exatamente aí. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E se esta mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários o seu nome e o nome de alguém que precisa de oração. Nós vamos rezar por você e sua família. E se você deseja continuar fortalecendo sua fé, inscreva-se no canal Jesus, a Luz que Guia, porque enquanto existir escuridão,
A luz de Cristo continuará guiando vidas. Até o próximo vídeo.